Como introduzir um personagem no roteiro? Eu preciso escrever a idade, colocar altura, roupa. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje vamos tirar todas essas dúvidas com exemplos. Eu vou confessar aqui pra vocês que a parte que eu mais gosto, assim, quando eu tô de fato escrevendo o roteiro, é pensar na apresentação dos meus personagens. Porque pensa aqui comigo. Já falamos bastante aqui sobre a importância das primeiras páginas de um roteiro. Aliás, temos aqui uma playlist inteira sobre o desafio das 5 páginas, analisando as primeiras 5 páginas de vocês que vocês enviaram pra gente. Então já falamos muito sobre isso aqui. Você precisa fisgar o leitor nas primeiras páginas, porque pode ser que ele abandone no meio da leitura. Sim, isso acontece muito frequentemente. Então, quanto mais rápido você mostrar além do que é a sua história, né, do que são aqueles personagens, e também mais rápido você conquistar esse leitor, mostrar que você é um bom roteirista, que você sabe escrever, que você manja dos Paranauê, melhor. E existe uma questão que é a seguinte, gente. Já falamos aqui também que o personagem, ele é o coração da história, né? Principalmente o protagonista. A gente vai pegar na mão dele e a gente vai entrar com ele pela história. Então, quanto mais rápido também a gente mostrar o que ele é, ele nos cativar de alguma forma ou despertar nosso interesse, melhor. E eu vou ser bem honesta aqui com vocês, é muito comum que a gente pegue quem ainda tá começando a escrever roteiros e quem já tem uma certa experiência, né, quem já praticou bastante, a partir da descrição dos personagens. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, e não com exemplos aleatórios, falando por falar, mas vendo nos próprios roteiros como isso acontece. Ao longo do seu desenvolvimento como roteirista, já falei também pra vocês que é muito importante ler roteiros. E conforme você vai lendo, você vai entendendo que há ali possibilidades, né, pra você trabalhar a apresentação, a introdução do seu personagem no roteiro. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que vocês precisam sair do básico. O que ensinam pra gente, inclusive eu já falei muito sobre isso aqui também, eu corroboro com isso, mas a gente tem que ajeitar aí um pouco essa casa. A gente sempre fala, mostre, não conte, mostre, não conte. Quando a gente vai falar de um personagem, o que a pessoa que tá escrevendo, tá começando a escrever, vai pensar? Ah, eu vou mostrar como é o personagem. Bom, a Júlia, ela tem 27 anos, ela é alta, ela veste o vestido vermelho e usa salto alto. Beleza, tô vendo isso na Júlia. Mas isso diz alguma coisa sobre a Júlia? Quantas Júlias de 27 anos, altas, com vestido vermelho e sapato alto, você vê por aí? Elas são as mesmas pessoas? Elas têm a mesma essência? Claro que não. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer mostrar a essência, ou pelo menos uma característica muito importante, marcante do nosso personagem. Então, esse é o momento que você pode falar um pouquinho mais do que apenas o mostrar. Geralmente a gente faz o seguinte, a gente mostra na ação, ele é apresentado numa ação interessante que revele também sobre ele, também vamos falar sobre isso, mas primeiro eu quero que vocês entendam que aqui você também pode contar um pouquinho sobre ele, né? Sendo sucinto, não é pra fazer uma biografia do personagem, e focando mesmo no que vocês querem passar com aquilo, na essência do personagem. Então bem direto, porque escrever roteiros também é saber cortar, saber escolher a melhor forma de contar algo, né? Então vocês precisam ser simples, diretos e dinâmicos, e é isso. Vamos ver aqui o exemplo do Neo de Matrix, que pra mim eu acho que é a minha descrição de personagem favorita. Com poucas palavras, o personagem foi definido assim incrivelmente. Então vamos ler? O Neo, a primeira ação dele, ele tá lá, né, no computador, e a gente tá no quarto dele, e a gente entende que ele é tipo um nerd, né? A gente tá nesse ambiente de um cara que é um hacker. E aí a apresentação do personagem está assim: no centro deste ninho de rato tecnológico está Neo, um homem que sabe mais sobre como é viver dentro de um computador do que fora dele. Vocês entendem como isso é potente? É impressionante. Quando eu falo assim, Neo, não sei quantos anos, não sei quantos... Você não consegue formar uma imagem tão interessante quanto essa daqui. Tudo bem, pode não ser tão preciso, mas é mais potente. Eu consigo entender a essência desse personagem. E essa apresentação, essa introdução desse personagem, ela é tão boa que ela fala muito sobre o que é Matrix, né? O Neo é um homem que sabe mais sobre como viver dentro de um computador do que fora dele. Então também tem relação com todo o enredo. É sensacional. E aí, com certeza, vocês vão pensar assim: tá, Carol, mas então é errado colocar a idade? É errado eu colocar alguma descrição física? Vocês podem colocar a idade, vocês podem colocar características físicas.
mas desde que isso seja relevante. Às vezes é relevante mesmo, você tem que botar lá. Nesse caso do Neil, a idade dele não era tão relevante. As roteiristas decidiram que não era. Mas pode ser que, sei lá, você está escrevendo um roteiro e é sobre uma menina que vai fazer 15 anos. E a história se passa dentro desse universo aí, desse conflito dessa menina que vai fazer 15 anos. Claro que isso tem que estar no roteiro. Eu não posso botar uma menina de 20 para fazer esse papel. Mas, será que eu preciso botar que a personagem é alto ou baixo? Será que isso vai fazer muita diferença? Será que eu preciso colocar a roupa do personagem? O que essa roupa significa dentro dessa apresentação? Então, novamente, não é errado vocês colocarem idade, não é errado vocês colocarem características físicas, mas é interessante que vocês contem pra gente um pouco sobre alguma coisa que destaque aquele personagem, que dê individualidade para aquele personagem, tá? Sobre essa questão da idade, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de Misery. É uma adaptação do livro do Stephen King, né? E a gente tem a Annie Wilkes, que ela é essa fã número 1 do Paul, e ela vai fazer algumas coisas com ele enquanto mantém ele dentro de casa, porque ele sofreu um acidente. Então ela vai socorrer ele e depois vai fazer ele de refém ali. Pra gente entender a personagem, porque a gente falando que é uma fã e etc, a gente poderia pensar que é alguém mais jovem, mais obcecado, e não é muito a vibe do filme, nem faz muito sentido com o enredo. Então no roteiro, quando vai falar da personagem, eles falam assim: o nome dela é Annie Wilkes e ela tem quase a idade de Paul. Ela é, em muitos aspectos, uma criatura notável. Forte, autossuficiente, apaixonada por seus gostos e desgostos, amores e ódio. Então a gente já entende que é uma personagem um pouco de extremos, né? E eu gosto disso, assim, ele consegue equilibrar bastante o que a gente vê e um pouco sobre o que a personagem é em essência. E aqui ele nos revela exatamente o que a gente precisa pra gente compreender e entrar no mundo da personagem. E a gente tem um outro exemplo, tá? Que é o exemplo de Central do Brasil, a apresentação da Dora. É muito importante que a Dora seja uma mulher mais velha, né? Ela é uma professora aposentada, ela tem uma questão interna ali muito forte. E é importante colocar que ela é uma mulher mais velha. Então eles apresentam ela assim: Dora, uma mulher de mais de 50 anos, sentada numa mesinha portátil. O mau humor imanente, os cabelos meio despenteados e as roupas que usa, desleixadas, quase masculinas, tornam que Dora não se preocupe em se mostrar atraente. Beleza, aqui esse traço, né, dessa beleza da Dora, dessa questão da aparência feminina, dela ser atraente ou não, é sim um ponto pra personagem. Quando a autoestima dela vai se fortalecendo, você vai ter um momento ali dela passar batom no meio do filme. Em Central do Brasil se encaixa. Eu trouxe esse exemplo justamente pra gente lembrar que pode ser perigoso quando você for descrever mulheres, você só se pautar, ela é bonita, ela é isso, aquilo, sendo que às vezes essa não é, e geralmente não é, o dado mais interessante sobre aquela personagem. Existe aí até um debate sobre como as personagens femininas são introduzidas, porque elas é sempre a aparência, a beleza, o fato delas serem atraentes, e eu levanto a bandeira de que nós podemos falar melhor, sabe? Nós podemos introduzir melhor essas personagens. Então tudo bem aqui nessa questão da Dora, faz sentido pra personagem, mas muitas vezes quando eu leio roteiros, não é a essência da personagem o fato dela ser atraente. Então cuidado com isso, tá, gente? Outra coisa muito importante na hora de introduzir o personagem é a gente pensar, como eu já falei, em colocá-lo em uma ação que o represente, né? Às vezes você tem um personagem incrível e você bota ele numa ação, introduz ele, sei lá, comendo pizza, e não tem nada a ver com ele, sabe? Então pode ser que o comer pizza, comendo um pedaço de pizza, seja super interessante dentro do desenvolvimento daquele personagem, mas pode ser que não tenha nada a ver, e aí você tá aproveitando mal essa ação, que vai ficar marcada na cabeça da audiência, porque é a primeira ação do personagem, né, quem a gente tá acompanhando. Então eu trouxe aqui uma outra introdução de personagem que eu adoro, inclusive é um roteiro que eu realmente recomendo que todos leiam, que é a introdução do Rick, né, em Casablanca. Olha como o Rick é apresentado. Agora vemos Rick sentado sozinho jogando xadrez. Rick é um americano de idade indeterminada. Não há expressão em seu rosto, completamente impassível. Então veja, ele está jogando xadrez sozinho. Isso já dá essa noção, né? Fora que assim, ele tá dentro do bar dele, coisas acontecem e ele tá jogando xadrez sozinho. Isso diz muito
sobre ele, que ele tá ali, é ele por ele. É ele que tá movendo aquelas peças, ele não depende de ninguém. A gente vai entender que ele é esse cara que não bota a mão no fogo por ninguém. E ele é um pouco já meio morto por dentro. E a gente consegue sentir essa essência do personagem, né? Não só por ele estar jogando xadrez sozinho, mas também porque ele tem um rosto inexpressivo, né? Um outro exemplo que eu já falei aqui, inclusive temos vídeo, é o exemplo da Miranda em Diabo Veste Prada. A forma como eles introduzem a personagem, né? Ela chega, todo mundo olha, e depois quando a gente vê o rosto da personagem e ela é apresentada, nós vemos o elevador se abrindo, e é como se as cortinas, sabe, se abrissem para uma estrela. Isso é bem significativo sobre a personagem, sobre a personalidade da personagem, a ação que a personagem está desempenhando e até a reação das pessoas ao redor quando ela é inserida na cena é muito importante para a gente entender quem ela é. Então é algo que vocês podem fazer e vocês podem trabalhar para captar e para, enfim, fazer com que o seu leitor ame o seu personagem, se interesse por ele e queira continuar a leitura. E outra coisa, Carol, preciso fazer isso para todos os meus personagens? Não, gente, pelo amor de Deus. Se você tem, sei lá, um figurante, um policial que só aparece uma vez, você não precisa ficar descrevendo várias coisas sobre ele. Foque nos personagens que nós vamos acompanhar, os personagens importantes. Para encerrar, eu vou deixar aqui uma proposta de exercício, que é, sem ler o roteiro, vocês assistam ao filme e tentem escrever uma introdução para o personagem principal. Então, sei lá, pega um filme que vocês gostam. Como vocês escreveriam essa introdução do personagem? Um outro tipo de exercício mais assim interessante também. Pega uma pessoa que você conhece, ou conhece de vista, não sei, mas que conheça um pouco sobre ela e faça uma introdução dela como se fosse no roteiro. Essas são formas de vocês treinarem essa introdução do personagem e vocês afinarem isso, né? Desenvolverem essa habilidade de introduzir de forma interessante os personagens no seu roteiro, porque isso vai fazer muita diferença na hora que você for enviar para alguém para apreciação, né, para a pessoa ler, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui se vocês gostaram para que eu possa saber. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!